filho de Lameque, da linhagem de Sete. O nome Noé no hebraico provavelmente significa repouso, descanso ou conforto. Acredita-se que seu nome venha de uma raiz que significa descansar e está associado a um verbo que é traduzido em Gênesis capítulo 5, versículo 29, como consolará. Seja como for, na ocasião de seu nascimento, seu pai o chamou Noé porque ele iria confortar a humanidade em relação à terra que Deus havia amaldiçoado. Noé desfrutava de uma comunhão muito grande com Deus. Ele tinha um caráter justo e íntegro, totalmente diferente do restante da população de sua época, que estava completamente entregue à imoralidade. Noé também é descrito nas Escrituras como um homem de fé, devoto e obediente ao Senhor. Conforme Gênesis capítulo 6, versículo 9, Noé andava com Deus. Embora exista alguma discussão sobre o cálculo da idade de Noé, a interpretação mais aceita é aquela encontrada explicitamente na Bíblia. Com 500 anos de idade, Noé teve seu primeiro filho. Quando ele tinha 600 anos, veio o dilúvio sobre a terra. Após o dilúvio, ele viveu mais 350 anos, totalizando assim 950 anos de idade. Foi por volta de seus 480 anos que Noé recebeu de Deus a ordem para construir a arca. Depois se passaram 120 anos até que Deus executou seu juízo sobre o restante dos homens. Foi muito provavelmente nesse período que Noé pregou a justiça incansavelmente, ainda que nenhum incrédulo tenha vindo a se arrepender. A Bíblia diz que Noé achou graça aos olhos do Senhor. Foram suas qualificações espirituais que fizeram diferença em meio a uma civilização corrompida. As pessoas de seu tempo praticavam todas as variedades de crimes. Elas desobedeciam a Deus com toda a naturalidade. Até mesmo a geração de Sete, que guardava os mandamentos do Senhor, já havia sido corrompida. A sociedade da época de Noé já era suficientemente desenvolvida para que a notícia de seus feitos na construção da arca e sua pregação de arrependimento fossem divulgadas por toda a terra. Mas mesmo diante de todos os avisos do juízo de Deus sobre os ímpios, Noé foi ridicularizado e sua mensagem desprezada. Mas Noé continuou fiel a Deus, mesmo diante de desafios enormes. Ele executou com perfeição o processo complexo de construção da arca, enquanto aguardava algo sem precedentes e suportava o escárnio do mundo que o cercava. Noé construiu a arca e colocou dentro dela sua família e os casais de animais para a preservação de suas espécies. Quando todos estavam dentro da arca, Deus trancou a porta da arca pelo lado de fora e a terra foi inundada. Após o dilúvio, Noé ofereceu um sacrifício de ação de graças ao Senhor e Deus estabeleceu uma aliança com toda a criação de que nunca mais destruiria a terra com as águas do dilúvio. Mas embora toda aquela sociedade corrompida dos tempos de Noé tenha sido exterminada com o dilúvio, o pecado não foi extinto, ou seja, a natureza depravada e perversa do homem não deixou de existir. A própria história de Noé é uma prova disso. Depois do dilúvio, Noé plantou uma vinha, ficou embriagado e de uma forma vergonhosa se expôs em sua tenda. Então Cã, que era um de seus filhos, zombou de Noé. Além disso, o filho de Cã, Canaã, também parece ter participado de alguma forma daquele episódio. Como consequência dessa ação maldosa, Noé amaldiçoou Canaã e Cã não foi abençoado. A Bíblia declara que Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Todos eles nasceram antes do dilúvio. Após o dilúvio, os descendentes de Noé se espalharam sobre a terra e multiplicaram-se conforme a ordem dada por Deus. Alguns estudiosos acreditam que Noé possa ter tido outros filhos após o dilúvio, mas a Bíblia não fala nada a respeito disso. Gênesis capítulo 10 apresenta um relato dos descendentes de Noé e os lugares que foram povoados por eles. Noé também é mencionado várias vezes no Novo Testamento, sempre como um exemplo de retidão, fé e justiça. O próprio Senhor Jesus fez referência a Noé comparando os dias que antecederam o dilúvio e a civilização perversa daquela época com os dias finais da presente era. O apóstolo Pedro também escreve sobre Noé chamando-o de pregador da justiça. Mas foi o escritor de Hebreus que falou de forma mais objetiva sobre o caráter de Noé, colocando-o na galeria dos heróis da fé. Em Hebreus capítulo 11, versículo 7, nós lemos: Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé.